Aleluia, Deus. Oh, Senhor, o Senhor continue operando nessa noite como está operando, Pai. Oh, Senhor, você diz que esse deserto não te favorece, mas saiba que a dor também amadurece. É escola perfeita para você crescer. Eu sei que tá difícil até de entender, se sente tão sozinho até a voz em paz. É que na hora da prova o professor não fala. Estou te ensinando mesmo em silêncio. Já já eu dou a ordem para acalmar o vento. Que eu não dou além o que você possa suportar. Estou cuidando de tudo. Você só precisa confiar, mesmo que ninguém esteja perto pra te ajudar. Tens um lugar seguro. Você só precisa confiar. Isso é só uma fase, logo vai passar. Esse processo foi pra te aperfeiçoar. Se fosse um tempo atrás, tu não suportaria. Com aquela estrutura, tu desistiria. Por isso eu te moldei, te fiz alguém mais forte. Você até pensou que seria pra morte. Isso tudo é testemunho pra você contar. Se alegre, filho, porque logo logo essa fase vai passar. E eu não dou além do que você possa suportar. Estou cuidando de tudo. Você só precisa confiar, mesmo que ninguém esteja perto pra te ajudar. Tu tens um lugar seguro. Você só precisa confiar. Isso é só uma fase, logo vai passar. Esse deserto foi pra te aperfeiçoar. Se fosse um tempo atrás, tu não suportaria. Com aquela estrutura, tu desistiria. Por isso eu te moldei, te fiz alguém mais forte. Você até pensou que seria pra morte. Isso tudo é testemunho pra você contar. Se alegre, filho, porque logo logo essa fase vai passar. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. É a mesma fase. Tudo passa na nossa vida. Aleluia, Jesus. Bendito e exaltado seja o meu nome, Senhor. Oh, Jesus querido. O Senhor é bom, Pai, tem cuidado de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Isso é só uma fase, logo vai passar. Se o processo foi pra te aperfeiçoar. Se fosse um tempo atrás, tu não suportaria. Com aquela estrutura, tu desistiria. Por isso eu te moldei, te fiz alguém mais forte. Seria pra nós. Isso tudo é testemunho pra você contar. Se alegre, filho, porque logo logo essa fase vai passar. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Sabe que pacto foi esse, irmãos? É importante nós glorificarmos a Deus. Contigo eu estabelecerei o meu pacto.
com Noé. E nós vemos Deus trabalhar na vida de Noé, e nessa humildade de Noé, a gente começa a perceber a obediência de Noé. No capítulo 6, no verso 22, aleluia. Toma para ti toda a comida que se come a judiar para ti, será comida para ti e para eles. Isso no 21. E no 22, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou. Assim o fez. No capítulo 7, no versículo 5, nós vamos ver que também fez Noé, capítulo 7, versículo 5, e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Nós temos essa palavra sobre o dilúvio. Esses capítulos, é bom a gente adorar, é bom a gente glorificar a Deus. Só que eu quero que você se coloque no lugar de Noé nessa noite. Nós começamos a ver que Deus fala com ele, e ninguém, aquelas coisas que nós vemos em filme, muitas vezes tem um filme de Noé que aparece aqueles gigantes, não sei se vocês já viram, e aí eles começam a dizer que é mentira, irmão, é ficção. Porque a palavra do Senhor Deus nos fala que Noé, seus filhos, sua esposa, seus filhos e sua senhora, eles construíram a arca. E esse trabalho árduo, esse trabalho que tão difícil, demorou aproximadamente de 100 a 120 anos para que se possa ter a conclusão completa. E nesse meio tempo, está achando que Noé desfaleceu na fé? Porque nós vemos que, se você ler a palavra, a trajetória da arca de Noé, aleluia, o dilúvio e tudo, o pacto que Deus fez com ele, nós começamos a observar que historicamente falando, que Noé ainda ele transmitia a palavra de Deus. Nós vemos que antes do capítulo 6 não chovia sobre a face da terra, era apenas um orvalho que subia, e ali regava a terra. E Deus fala com Noé: ei, vai vir o dilúvio. O capítulo 6 fala da corrupção do mesmo, até o versículo 12. No versículo 13 começa o pacto de homem com Deus, Deus com o homem. Aí é onde ninguém entende o porquê que muitas vezes você chora. Aí é onde ninguém entende porque muitas vezes você passa a luta, você passa a afronta, porque Noé passava afronta nessa época, durante 100 anos passando afronta, e ainda concretizando o pacto que Deus fez com ele. Você não vê na passagem bíblica de Noé, nós não vemos Noé indagando a Deus por nada. Olha, Noé, você vai fazer a arca, e vai fazer a altura, e o seu comprimento, e vai perfumar ela por dentro e por fora. E eu estava ali em casa, vendo essa situação, falei: Jesus, como que o Senhor é grande. Porque a graça de Deus achou graça em Noé. Ainda que tudo lá fora tenha sido acabado, Deus vai achar graça em você. Porque nós estamos buscando a presença dele de corpo e alma. Tudo que é falado aqui não é algo da boca para fora, é sim de dentro para fora. É algo que nos expressa. Falou aqui de Jó, falou-se aqui de um hospital de câncer, falou-se aqui de louvores entoados a Deus, que nos alegraram o nosso coração. E essa palavra também está aqui para nos alegrar o nosso coração e dizer que nós temos a graça. Da mesma maneira que Noé achou graças aos olhos de Deus, eu e você nos dias de hoje já estamos vivendo na dispensação da graça. Ela já foi nos dada. Não é preciso mais olho por olho, dente por dente, mão por mão, não. É só preciso eu e você levantar a mão, independente da nossa dificuldade, independente da nossa situação, e agradecer a Deus, como aqui já foi falado, e adorar a Deus, como aqui já foi falado, porque é Ele que dá o
Quando Deus faz o pacto, é um só, e está decretado. Só que quando Deus faz um concerto, Ele faz questão de repetir. Quando Deus ele faz um concerto com o homem, o pacto que Deus faz com o homem, está no capítulo 6, no verso 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Não é, pastor João, a gente pregar para uma nação, para muitos e muitos homens daquela época, mulheres e crianças, jovens, e saber que nenhum vai entrar na arca. É doído. Noé constrói a arca, resumindo, porque o tempo já está indo embora. E nesse meio tempo que ele constrói a arca, o Senhor Deus fala assim, ó, betumarás ela por dentro e por fora. O Senhor Deus não falou assim, ó, betumarás ela por dentro e por fora, e faz uma decoração bonita aqui, e faz uma outra coisa bonita aqui. Não é betuma ela por dentro e por fora, é madeira de novo. Isso aí é só para guardar o meu pacto que eu estabeleci entre eu, você e a tua família. Ou seja, sabe o que eu aprendo com isso? O diabo ele pode se levantar, mas jamais ele pode derrotar uma família desde quando o cabeça da casa, aleluia, digamos assim, nos papais de hoje, sendo o macho alfa da casa, ele está na presença de Deus. O diabo ele pode até tentar, mas ele não consegue derrubar a família. Sendo que ele já fez e as suas esposas tiveram todos os prazeres para ter esse mundo, mas eles se abdicaram e ficaram no propósito junto com o Pai. Aleluia! E aí nós temos a palavra de Deus falando conosco que é para entrar de 2 em 2 os animais. Aleluia! Só que alguns animais entrou 7, sabe por quê? Lá no fim nós vamos ver também em filmes, olha que abre a arca, aleluia, o Noé entra com os seus filhos, com as suas noites, sua esposa, aleluia, Deus manda tudo, 40 dias, 40 noites, estou resumindo, meu tempo está indo embora, aleluia, e Noé entra dentro da arca, betumada por dentro e por fora, aleluia. Por que betumada por dentro e por fora? Para não ter brecha, aleluia, para não ter brecha. E sabe quem é que fechou a porta? Por fora foi Deus, aleluia. Deus fechou a porta, pastor João, porque se ele deixa Noé fechar a porta, o primeiro grito de socorro que tivesse lá fora, Noé com o seu coração aberto, de tanto evangelizar, ele iria abrir a porta, iria entrar a corrupção, iria entrar o pecado, iria entrar a maldição, iria entrar a maldição hereditária, iria entrar
e nos guardando, porque nós estamos na obediência de Deus. E ser obediente a Deus, aleluia, é se preparar para a aprovação do dia a dia, é se preparar para a construção do dia a dia, é se preparar, se organizar para as aflições e angústias do dia a dia. Nós, na obediência de Deus, temos que suportar as flechadas que vêm, aleluia, na nossa vida. Temos que levantar a cabeça e agradecer a Deus, porque na obediência de Deus nós vencemos. Glória! Esse é o Senhor, glória! Eu fui visitar minha mãe no sítio que ela está agora. E me corrija minha mãe depois, ou até aqui mesmo. A senhora e minha mãe tem todo o direito de me corrigir pelo que eu vou falar aqui. E eu vi a minha mãe. Eu em casa já. Senhor, por que tudo isso? Quando Noé entrou na arca, Deus falou para ele assim: guarda mantimento. Ei, Marita, o lugar que tu está pode até não ter formosura, assim como a arca não tinha formosura, mas eis que Deus fechou a porta por fora. Lá dentro tem tudo que tu precisa, tem a graça, tem o crescimento espiritual. Glória! E ali eu vi a minha mãe, não sei onde ela estava, não posso dizer afirmar, mas Senhor, isso me faz lembrar tantas coisas do passado lá atrás. Ah, Senhor, mas conforta o meu coração e cuida dos meus. Ela não está para um lado mesmo, sabe? Isso é vergonha? Não, é honroso. Porque Deus fechou a porta e está cuidando. Tudo é quando a gente fecha a porta. Aí a gente fica cachado, muitas vezes a gente não vai aguentar a pressão. A gente abre e cai fora. É Deus. Verdade, Senhor. E eu esse dia também estava enganado. Eu falei, meu Deus. Meu filho, sou eu que fechei a porta. Eu estou no controle de tudo. Aleluia. Pode vir o vento. Glória a Deus. Sabe, nem todo vento vem para destruir. Tem vento que vem para acalmar. Eu te provo isso na Bíblia. É verdade. Glória a Deus. Tem vento que vem para acalmar. É Deus. Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia. Glória! Glória. Bendito seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. E nisso eu vendo a minha mãe nessa situação. Sabe o que eu aprendo com isso? Irmã Nani, o diálogo que nós temos com Deus. Nós temos esse livre acesso. Só que está na situação onde ela pode sentir na pele o que cada um de nós aqui passamos. Um período difícil, complicado, mas digno. Sabe por quê? Quantas e quantas pessoas você com um sorriso no rosto vai passar? Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vou querer parar. Não posso deixar a esperança em me morrer, porque eu preciso crer que vai chegar. Não sei de que jeito. A solução para tudo que acontecer. Você vai ter de volta aquilo que você só não se desespera. Capítulo 8 de Gênesis, primeiro versículo. Eu vou resumir para a gente encerrar e ir embora. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca,
E aí é onde eu falo para você que nem todo vento na nossa vida é para trazer destruição. Olha o que Deus fala aqui, pastor João. E Deus fez passar um vento. O que Deus fez? Sobre a terra. E aquietaram-se as águas. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a voz. Quem está ouvindo a voz de Deus? Me chama para perto, pois só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Meu coração é teimoso demais para ti. Sei que depender de ti é como viver. Eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. O pacto que Deus fez foi um só, mas o conceito com o homem foi 7. E no espaço da nossa evangelista Gerson, você que gosta de marcar muitas coisas, no capítulo 9 de Gênesis, Deus, em 19 versículos, Ele vai fazer um conceito com o homem. E esse conceito, Ele fala 7 vezes para nós. 7 vezes. Quer ver? Gênesis capítulo 9, versículo 9. E eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Algumas traduções, eis que eu estabeleço o meu conselho. Versículo 11, do mesmo capítulo. E eu convosco estabeleço a minha aliança. Na minha está conselho. Versículo 12. E disse Deus que este é o sinal da aliança. Na minha está conselho. Versículo 13. E o meu arco tenho posto nas nuvens, e estarei com o sinal da aliança. Na minha está conselho, que é o mesmo significado. Glória a Deus. Versículo 15. Então me lembrarei do meu conselho, ou seja, então me lembrarei da minha aliança. Versículo 16. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do conselho, ou seja, da aliança. Versículo 17. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança, ou o sinal do concerto que eu tenho estabelecido entre mim e toda a carne sobre a terra. Nós temos um espaço curto de tempo. Quando Deus trouxe a lei, se você pegar a palavra de Deus, nós que já lemos a palavra, a irmã não pode me dizer isso. Chegamos no livro de Levíticos, Números e Deuteronômios. Levíticos, as leis
decifrado o sonho para mim. Resumindo, ele sumiu no meio do sonho. E ele estava afastado do caminho do Senhor, só que ele ficou internado uns dias. E uma pessoa disse para mim que quando some é sinal de arrebatamento. E eu tomei posse. Porque ele veio aqui uns dias passar férias, não quis vir na igreja, mas tá bom, fazer o quê? É direito dele. Mas a pessoa que buscou ele na rodoviária foi eu e minha esposa. Deixei meu carro com ele, minha moto com ele, tempo, uns 10 dias aqui, 8, sei lá. E tivemos um dia que saímos e começamos a ministrar a palavra de Deus para ele. Sabe por que ele saiu da presença de Deus? Coração amargurado, entristecido. Sabe qual é o problema da igreja muitas vezes, irmão? Que a igreja traz, ela mesmo dia e depois vai atrás a pessoa voltar. Eita Deus. Deus não te levantou dentro da igreja para pisar em ninguém. Deus te levantou dentro da igreja para ser um sábio. Deus me levantou dentro da igreja para eu não pisar em ninguém. Deus me levantou para mim ser um sábio na presença dele. Assim como ele foi usado aqui na terra. Quando Jesus ele sobe até o longo da graça, aleluia, nas nuvens, ele subiu e ele fala: ei, meus filhos, vocês poderão fazer até mais do que eu. Jesus não falou assim, ó, você vai ser aceitar o meu nome, aí A ou B vai entrar na igreja e você vai pisar, você vai querer ser melhor do que ele, você vai querer ser isso, você vai querer ser aquilo. Não, e de pregar o evangelho a toda criatura, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia, isso é projeto, isso é família. Nós não temos esse direito, irmã Cíntia. E eu já deixo bem claro para vocês aqui: se algum dia eu tiver alguma atitude errada aqui, que você se entristeceu, chega até mim e vamos se acertar, porque o nosso plano maior é a salvação. Verdade. E se eu e você sair daqui de dentro, sexta-feira, 4 às 5 da tarde, eu saio 4 às 5 da tarde, sexta-feira. Opa! Eu captei a mensagem. Eu falei: irmão, você está certo, pega lá. Vai ser certo do jeito, vai fazer do jeito certo. Agora, se Deus me colocou como pastor, eu vou deixar para trás aquilo que ele falado para mim, de crescimento para a igreja. Eu estava pensando em colocar um revólver ali. Essa semana eu ia atrás, já chegou. Glória a Deus. Quando nós compramos o som, o microfone xoxo, aí a bênção chegou. Aleluia. Gostei. Se coloca de pé nessa noite. Sabe o que é isso, irmãos? Igreja, família. Independente de números, nós temos qualidade, sabe por quê? Nós adoramos de coração. Missionário, ainda quero conhecer seu coração, porque Deus está no controle de tudo. Ele já fechou a porta, está betonada por dentro e por fora. Mas lá dentro tem mantimento, lá dentro tem vida, lá dentro tem adoração, lá dentro tem glória. Missionária Cecília, Magdalena, a igreja do Senhor Jesus, a tua casa está fechada, trancada por Deus, betonada por dentro e por fora, porque eu e você, aleluia, somos promessa de Deus. Porque quando a porta se abriu, o Senhor Deus falou: jamais eu vou destruir a terra. E isso é uma aliança. E essa aliança ele repetiu no capítulo 9 7 vezes. Para quem gosta de números. E eu sou um cara pegado a número. Quando eu jogava jogo no bicho, eu gostava de jogar 17,59 ou 07,59. Antes de ser interno, sabe? Ganhei, me perdi. Glória a Deus. Glória a Deus. Calma, gente, a bênção apostólica não foi ainda, não. Eu já estava abraçando a irmã. Eu de queimado de massa no fogo. Está fazendo a janta para nós? Irmãos, que Deus abençoe vocês. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Se eu falar algo mais aqui, é de mim. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela oração, por tudo por mim e por toda a família.